Hoje no Está Escrito estamos continuando nossos estudos dos 10 mandamentos com o 7º mandamento com 2 convidados especiais. Espero que você fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Nós estamos continuando nossa série estudando os 10 mandamentos com o Dr. Tim. Muito obrigado, Dr. Tim. Satisfação. Mais um estudo, vamos começar agora. E hoje nós temos um convidado todo especial, o pastor Gerson Santos, que não é parente meu, né? Embora temos o mesmo sobrenome. Mas é dos Santos, né? Mas é dos Santos, né? Pastor Gerson, muito bem-vindo ao nosso programa. Agradecemos que o senhor aceitou o nosso convite. Quem sabe se eu podia dar um pouquinho de conhecimento aos nossos telespectadores. Quem você é, de onde é que você veio? Pois não. É um prazer estar aqui com vocês no programa Está Escrito. E eu nasci no Brasil, estudei lá, onde conheci minha esposa, nos casamos, temos 2 filhos. Mais tarde viemos para os Estados Unidos, trabalhei na Nova Inglaterra, continuei meus estudos na Andrews University. E agora já temos uma filha casada, ela casada com um pastor, voltou para o Brasil. E o nosso filho está terminando a universidade agora. E eu estou trabalhando na Flórida, trabalho na área de abrindo novas igrejas e dirigindo o departamento de evangelismo na Florida Conference. Que legal. E também o senhor é o coordenador do trabalho na língua portuguesa da Igreja Adventista pela América do Norte, né? Sim, é verdade. Nós temos aí cerca de 60 igrejas, são mais de 40 pastores trabalhando nos Estados Unidos e Canadá. E estamos coordenando a obra de língua portuguesa na divisão norte-americana. Muito obrigado. O nosso estudo hoje, bem, quem sabe é um mandamento um pouquinho mais delicado, né? É o 7º mandamento. Não adulterarás. Como é que se fala? Adulterarás, né? Isso. A nossa sociedade quase que tem jogado esse de lado, né? Aquilo que nós estamos vendo na televisão, nos filmes, no comportamento de muitas pessoas na comunidade, parece que indicar que esse mandamento nem tem valor. Nós dizemos old fashion. Era para os dias antigos. Não, hoje nós temos uma liberdade nova. Não tem. Tanto é que, não sei se na América ou no Brasil, mas aqui tinha uma propaganda de rádio e de televisão promovendo affairs, relacionamento. Então, a propaganda dizia, se você é casado, mas quer ter um caso, vá nesse website que lá você vai encontrar outros homens e mulheres que estão na mesma situação. Como é que pode? Pensar nesse mandamento, não adulterarás, na cultura de internet, iPod, que nós vivemos hoje, é quase um contrassenso. A exploração que existe na área sexual, em todos os aspectos, né, e de propaganda comercial, a exploração que é feita nessa área do comportamento humano, é quase que uma coisa se torna quase obsoleto falar desse assunto no contexto do que a Bíblia ensina, não adulterarás, numa sociedade do estilo que nós vivemos hoje. Isso é verdade. Agora, eu acho que é importante esclarecer que Deus não está contra o relacionamento entre o casal, né? O relacionamento sexual entre um casal, mas fora do casamento, né? Fora daquele compromisso, é isso que esse mandamento fala, né? Que Deus quer ver os casais como é que se diz, tendo uma vida sexual sadia, né? Com certeza. Mas fora do casamento, fora desse compromisso, aí é que é o pecado, né? O cristianismo é, em muitos sentidos, anticultura. Até mesmo Jesus chegou a dizer ali, não peço que os tires do mundo,
Nós vamos viver num mundo, mas que os guardes do mal. Então, nós aceitamos das culturas aquilo que não está em oposição à palavra de Deus, mas os elementos que são contrários à Bíblia, nós temos que ser agentes transformadores da cultura. Se somos meramente vítimas da cultura, então o cristianismo perde a sua relevância e não há por que sermos cristãos mais em nosso mundo. Agora, o mundo e a nossa sociedade hoje foram forjados tremendamente pela filosofia evolucionista. Quando começaram as ideias evolucionistas lá, principalmente em meados do século XIX, um pouco antes, logicamente, mas começou a ganhar mais e mais espaço. A revista Time Magazine, lá em meados da década de 1990, publicou um artigo muito interessante que eu até tenho em casa, intitulado Como o Evolucionismo Mudou o Nosso Comportamento Sexual, Social e Familiar. E eu tenho um livro que eu comprei aqui em inglês, o título seria O Mito da Monogamia, Fidelidade e Infidelidade entre animais e pessoas. E ele argumenta, são dois especialistas na área, eles dizem o seguinte, que entre os seres vivos, incluindo animais, nós não temos mais animais que sejam essencialmente monogâmicos, ou seja, que se mantêm fiéis ao mesmo parceiro. Nem mesmo os cisnes, que são o símbolo do amor. Mas eles argumentam que só uma larva muito primitiva ainda é monogâmica. Consequentemente, se nós somos descendentes dos animais e evoluímos dessa maneira, o nosso comportamento não precisa ser diferente dos animais. E é isso que nós estamos presenciando hoje em nossa sociedade. Agora, a dificuldade é que todas as civilizações onde a instituição familiar se foi, o casamento, elas também entraram em colapso. A pergunta é por quanto tempo a nossa civilização ainda vai conseguir, ocidental, vai conseguir sobreviver com esse comportamento onde a família está se desfazendo. Interessante. Eu creio que isso é algo interessante que nos leva a pensar sobre como reagir hoje, né? Praticamente existem duas correntes mais comuns hoje. Uma é que seria aquela que defende, ensina e desenvolve programas de orientação sexual para desenvolver o safe sex, né? Dar orientação e criar condições para que jovens, adolescentes tenham um relacionamento íntimo de forma segura. Certo. Na prática, nós temos descoberto que isso não tem acontecido. O grande aumento de pais, mãe e pais solteiros, o aumento da imoralidade, promiscuidade, o tremendo aumento das doenças transmitidas sexualmente. Há 30 anos atrás haviam praticamente aqui na América 2 doenças mais comuns. Hoje são contadas mais de 20 e milhões de jovens adolescentes se contaminam a cada ano aqui na América. Então, esse ensino ou esse princípio de safe sex, na verdade, não existe, a não ser que seja dentro do padrão que Deus estabeleceu. Como você mencionou no início, Deus estabeleceu um princípio do relacionamento íntimo de um homem e uma mulher, e dentro dos parâmetros do Conselho de Deus, é algo para ser desfrutado, e essa seria o único tipo de relacionamento que teria um safe sex. O outro oposto, o outro extremo, seria dizer just say no, como as propagandas contra as drogas fazem, né? Certo. É total abstinência. Bem, na realidade, isso também não funciona. Porque, como o Dr. Tim mencionou, é algo que está dentro da natureza humana, assim como a filosofia criada por essa explicação criacionista defende, que nós temos uma tendência nessa direção. Então, simplesmente dizer não vai resolver o problema. Não vai mesmo, porque Deus nos criou com o instinto de termos uma atração pelo sexo oposto. Naturalmente seria assim que Deus estabeleceu. Então, simplesmente nos ocultarmos e dizer não, tem que se abster completamente, como se isso fosse natural, não é natural. Certo. Você tem que, eu creio que devemos seguir os conselhos de Deus e buscar como eu posso viver dentro do princípio de Deus, seja de abstinência, se não tem um relacionamento familiar, não é casado,
ou se é casado, manter-se dentro de um relacionamento íntimo conjugal, dentro também dos parâmetros de Deus. Então eu creio que a explicação, nós voltamos de novo naquilo que Deus estabeleceu no princípio. Deus criou o ser humano, nós cremos dessa maneira. De acordo com a palavra de Deus, Deus criou homem e mulher. Criou-os com sentimentos, para se atraírem um para com o outro, e dentro desse princípio divino, quando nós obedecemos a orientação de Deus, nós poderemos desenvolver um relacionamento sadio e seguro, dentro do casamento e fora do casamento, dentro do princípio que Deus estabeleceu. Alguns críticos, né, dizem que, mas o que é que Deus tem a ver que acontece entre dois adultos consenting, nós dizemos em inglês, adultos, dentro do seu quarto? Concordando. Concordando. Dois adultos estão concordando dentro do quarto deles. Por que Deus vai querer se meter no meio da... Não tem nada a ver com Deus. Veja, por trás dessa argumentação, dá a impressão que evangelho só tem uma influência social e não individual. Mas, em realidade, o evangelho é essencialmente uma mudança do meu coração, da minha vida, que vai ter uma influência social. Então Deus tem a ver com o meu comportamento pessoal, e mesmo que seja entre duas pessoas apenas. Isso é o genuíno cristianismo, e nós não podemos deixar de Deus de fora na nossa vida, senão seria hipocrisia. Quando um casal se encontra, Deus também deve ser honrado até mesmo naquela relação. Algo interessante que agora eu gostaria de citar, já que você mencionou o plano de Deus criando o ser humano e instituindo esse relacionamento íntimo. É isso que a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 2, versos 21 a 24. Descrevendo como Deus criou o homem e a mulher, diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou então uma das suas costelas, fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. E a trouxe ao homem, e disse o homem: Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. É interessante que é como se fosse um processo em que Deus, ao criar o ser humano, criou uma pessoa, deu oportunidade para que ele sentisse a falta de uma companhia que fosse semelhante a ele. Desse um, Deus criou dois, e depois disse para eles: vocês dois vão se tornar um outra vez. De novo. Esse é o conceito bíblico da intimidade sexual. Então, qualquer coisa que vai fora desse princípio estabelecido por Deus pode soar politicamente incorreto, mas não está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu no princípio, que é a união de um homem e uma mulher, e somente um homem e uma mulher. Ao longo da história, no passado e até mesmo hoje, em algumas culturas, existe um conceito diferente com respeito não apenas à liberalidade do relacionamento extraconjugal, mas também o outro extremo, que é a poligamia, de ter uma pessoa tendo mais de um companheiro ou companheira. Em ambos os casos, embora seja aceito na cultura, não está dentro do plano original de Deus para aquilo que nós vemos nas Escrituras. E de certa forma, isso afeta o relacionamento do ser humano. Nós vemos hoje, quando a palavra de Deus nos diz: se tornarão uma só carne, deveria ser uma aproximação, uma intimidade tão grande como a psicologia diz, uma identificação. Essa identificação só vem se existirem duas pessoas. No momento em que envolve uma terceira ou quarta pessoa, já não existe uma identificação tão íntima como se fosse partilhada apenas pelos dois. Certo, interessante. Algumas pessoas creem que quando o mandamento diz ali, não adulterarás, que isso se refere simplesmente a um casal que assumiu o voto matrimonial, que quebrou, e um deles acabou saindo fora. Mas, em realidade, como o pastor Gerson já mencionou alguns pontos importantes, o mandamento em si tem uma abrangência muito grande. Ou seja qualquer atividade sexual fora do casamento em si. Pode ser sexo pré-matrimonial
pré-matrimonial, pode ser bestialismo até, relações sexuais como animais, que até a Bíblia condena e até no Antigo Testamento era passível de morte. Também o relacionamento com pessoas do mesmo sexo também é condenado no Antigo Testamento, e você vai ver outras formas, até mesmo a própria autossatisfação que vem pelas formas de masturbação que muita gente estimula. Há médicos e psicólogos e psiquiatras que dizem que é benéfico para a saúde. Mas, em realidade, a satisfação sexual deveria ocorrer dentro do casamento com o companheiro ou a companheira ali, e não fora do casamento. Esse instinto sexual foi colocado por Deus conosco para que nós pudéssemos viver com uma pessoa que seja nosso companheiro ou companheira pelo resto da vida. E não desvirtuar para outras formas alternativas que inibem. Eu ouvi de algumas pessoas que chegavam a dizer que o texto bíblico diz não adulterarás, porque naquela época não existiam preservativos como temos hoje. Mas como hoje temos preservativos, estamos liberados, né? E há um livro onde o autor chega a dizer que o vínculo do casamento é o amor. Se o amor não existe mais, eu devo me separar do meu cônjuge porque posso viver um relacionamento adulterino com ele, mesmo sendo casado. Agora, tudo depende do que eu defino como amor. Se amor é meramente emoção ou sentimento, aí a coisa está complicada. Mas amor realmente é um princípio. Eu amo minha esposa porque eu quero amá-la. Se eu não quisesse, eu conseguiria encontrar inúmeras desculpas evasivas para abandoná-la. 2 pontos que eu acho que eu gostaria de destacar nos minutos que nos restam. Um seria, nós temos falado do ato de adultério, mas será que eu posso transgredir um mandamento antes, uma fase antes de cometer o ato? E quem sabe o segundo ponto seria também com a abundância de pornografia, o acesso à pornografia na internet, quem sabe alguns conselhos para alguém que está nos assistindo, que tem está com esse problema, que para Deus nada é impossível, né? Que pode. Mas o quebrar do mandamento pode acontecer antes. O pessoal está assistindo e diz, não, mas eu nunca adulterei, nunca andei com outra mulher, não tive sexo fora de casamento, etc. Então, estou livre. Será que é só isso? É interessante que muitas pessoas se escondem através de estar debaixo da graça, né? Da dispensação da graça, como se libertando de alguns dos mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. E Jesus Cristo, especificamente sobre esse mandamento, e alguns outros também, mas esse especificamente, ele foi muito claro, colocando uma dimensão ainda mais profunda, mais ampla, de como você pode cumprir ou quebrar esse mandamento. Jesus mencionou lá em São Mateus capítulo 5, no verso 27 e 28, ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Então Jesus trouxe esse assunto do adultério, que, como você mencionou, é um pouco relativo o que é o adultério. Porque de acordo com a cultura, de acordo com o tempo, de acordo com o dicionário que você procurar, você vai encontrar uma definição diferente. Mas eu creio que o que Deus está mencionando no mandamento, dizendo não adulterarás, não se deve ter relações íntimas sexuais de forma indevida. Ele está proibindo a licenciosidade, a imoralidade. É isso que é proibido no 7º mandamento. Ele está promovendo a pureza, desfrutar a alegria de um relacionamento íntimo entre o casal, marido e mulher, que dedicam a sua vida um para o outro. Então, ao mesmo tempo que promove a busca da satisfação, do desejo, da alegria de desfrutar um relacionamento íntimo entre marido e mulher, está enaltecendo o matrimônio e a família. Interessante, muito interessante. Doutor, tinha um comentário? Aqui você vai ver também nesse texto que o pastor Gerson leu, que é muito pertinente, a dimensão espiritual do mandamento que já
condena até mesmo as intenções mentais. Muitas pessoas que são fisicamente leais ao seu cônjuge vivem uma vida com uma mente sensualizada. E essa dimensão aqui é eliminada mesmo. Agora, muitas pessoas, você tocou numa outra questão que seria como então preservar essa pureza. Referindo-se especificamente ao casamento, eu li certa vez um livro que eu achei muito interessante que fazia a comparação entre amor romântico e amor maduro. Muitos casais ou muitas pessoas acabam adulterando porque quando conhecer o seu cônjuge, no primeiro olhar, no primeiro toque da mão ou alguma coisa assim, sentiram os hormônios reagindo. E depois que ficam casados por algum tempo, parece que aquilo desapareceu. Certo. E confundem o amadurecimento do amor, onde você compartilha os abacaxis ou as dificuldades da vida ali, com o esfriamento do amor. Quando, na realidade, o lado romântico da vida não deve desaparecer, mas não podemos nos esquecer que nós temos que ser fiéis matrimonialmente, e há um ponto importante: quando na vida de uma pessoa cujo amor amadureceu, aparece alguém que gera aquela mesma emoção que sentiu no início, acha que está redescobrindo o amor, quando na verdade é uma paixão meramente. E nós temos que aprender a valorizar o amor maduro. Como diz o texto bíblico, não desprezeis a mulher da tua mocidade. Certo. Isso é válido para as mulheres também em relação com os homens? Sobre isso, acho que é muito interessante também, porque Jesus, se ele estivesse vivendo nos nossos dias hoje, talvez ele teria dito um pouquinho diferente. Qualquer homem que olhar para uma mulher com pensamento impuro, acho que ele diria também de outras maneiras. Qualquer homem que olhar para um homem com intenções impuras, ou qualquer mulher que olhar para um homem. Certo. Então, o princípio é da pureza mental. E Jesus diz que a obediência a esse mandamento, ou a quebra desse mandamento, começa no mesmo lugar que ele termina, é na mente. Porque ele está trazendo uma dimensão espiritual, não é o ato em si que é pecaminoso, mas o pensamento ou o desejo de fazer. Se a única coisa que impediu de você fazer ou deixar de fazer alguma coisa foi a falta da oportunidade, Jesus está dizendo, é como se você já tivesse feito. Certo. E você se torna culpado da mesma maneira. Certo. Então a gente volta de novo no aspecto mental. Não é pecado sentir a tentação, mas é pecado você acariciar e desenvolver pensamentos naquela direção. Então, a nossa mente vai ser o resultado daquilo que nós nos alimentamos, né? Hoje dizem que cerca de 40 milhões de pessoas visitam mais de 4 milhões de sites pornográficos por dia. Por dia. Então, é algo incrível. O que é que nós estamos colocando dentro da nossa mente? Os nossos pensamentos vão ser o resultado daquilo que nós estamos nos alimentando. Lógico. Então, esse talvez seja um dos maiores problemas da sociedade moderna. A facilidade de comunicação, que tem sido usada de forma tão positiva em alguns aspectos, se torna também um laço muito perigoso em nos enredar numa área tremendamente perigosa. O pessoal em inglês nos computadores diz garbage in, garbage out. Se bota lixo dentro, é lixo que sai para fora, né? Com a mesma coisa com a nossa mente. E nesse ponto eu acho que a melhor receita, não tem outra forma. As tentações se multiplicaram. Hoje as tentações estão dentro da minha própria casa, tanto é que alguém definiu a internet como o maior motel do mundo. Eu creio que a receita Paulo nos dá em Filipenses 4, verso 8. Yes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Alguém uma vez disse, um assunto bem simples, mas que de certa forma tem funcionado. Antes de você visitar esse site de internet ou assistir esse programa de televisão, pense que Jesus esteja sentado ao seu lado. E será que você iria visitar esse site com Jesus sentado ao seu lado? O tempo passou. Nós podíamos conversar bem mais, que é um problema muito sério na nossa comunidade hoje, mas agradecemos a participação dos senhores hoje. E, Pastor Gerson, quem sabe você podia orar pelos nossos telespectadores nesta hora.
Senhor Deus e nosso Pai, obrigado pelos momentos que passamos juntos, meditando sobre a família, sobre o matrimônio. E agradecemos, Senhor, porque tens colocado no nosso coração, no coração do ser humano, o desejo de desenvolver a amizade, o companheirismo, a intimidade entre os casais. E ajuda-nos, Senhor, a mantermos a nossa vida pura, vivermos de acordo com a Tua vontade e desfrutarmos aquilo que o Senhor tem colocado para nosso benefício e alegria e para honrar o Teu nome. Nós pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a sua participação conosco. Pastor Gerson, quem sabe um pensamento para fechar o nosso programa hoje? Uma palavra rápida para concluir. Se você é casado, desfrute o seu relacionamento íntimo com a sua esposa, com seu esposo. Faça desse relacionamento uma parte importante do seu dia. Se você é solteiro, desfrute a amizade com a pureza do relacionamento de amizade com seus amigos. E para os dois grupos, procure desenvolver o senso da presença de Deus ao seu lado e estabeleça limites antes de se envolver na situação. Cuide com o que você abre na internet, os programas que ouve na televisão e procure desenvolver um relacionamento sadio com o próximo e procurando fazer sempre a vontade de Deus. Bons conselhos. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui no programa. Lembre-se de visitar o nosso website. Lá você pode ver todos esses programas outra vez. Estaescrito.ca. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.